Começa o julgamento de brasileiro acusado de matar a esposa e simular o suicídio dela em Massachusetts. A administração Trump vai realocar agentes do FBI para a Polícia de Imigração. CNI lidera missão empresarial e governamental em Nova York para promover o Brasil. Mais de 300 autoridades e empresários brasileiros se encontram nos Estados Unidos para debater oportunidades. E evento internacional em Orlando impulsiona conexões além da comunidade brasileira. Olá, boa noite. Boa noite. Começou hoje o julgamento de um brasileiro acusado de matar a esposa e simular o suicídio dela em Massachusetts. Há um mês, esse caso repercute na região e na nossa comunidade. Os advogados do brasileiro negam as acusações. Tiago Oliveira, de 33 anos, enfrentou na corte várias acusações, entre elas assassinato e crime premeditado. A promotoria disse que ele matou a esposa, Carla Lourenço da Silva, de 32 anos, em janeiro deste ano e simulou um cenário de suicídio. A polícia encontrou evidências de que a brasileira tinha sido assassinada e o local alterado para que Tiago escapasse da prisão. Os advogados do brasileiro negaram as acusações e alegaram que a esposa de Tiago sofria de depressão e por isso se matou. Ainda não foi divulgado a decisão do juiz no caso. Os 3 filhos menores de idade estão sob cuidados de amigos da família e recebendo suporte da comunidade. A administração Trump anunciou que vai contratar novos policiais para aumentar a repressão à imigração ilegal. Além disso, a Casa Branca trabalha para realocar centenas de agentes federais para o setor migratório. Ainda não foi divulgado quem serão esses realocados para o ICE, mas especula-se que sejam agentes do FBI, a Polícia Federal norte-americana. E como as travessias ilegais na fronteira caíram com a presença militar na região, outra ideia é emprestar os agentes da patrulha para ajudar nas ações do ICE. Além disso, a unidade da Guarda Nacional também está sendo acionada para auxiliar a Polícia de Imigração. O Departamento de Justiça disse que já está planejando para liberar os novos agentes para o ICE ainda nesta semana. Uma coalizão de 20 procuradores-gerais estaduais entrou com 2 ações judiciais contra o governo Trump. O grupo alega que Trump usou bilhões de dólares em verbas federais que deveriam ser destinadas à infraestrutura dos estados para ações de fiscalização de imigração. A coalizão de 20 estados afirmou que o dinheiro deveria ter sido usado para a manutenção de estradas, esforços de combate ao terrorismo e preparação para emergências devido a mudanças climáticas, e não para a imigração. No processo contra a administração Trump, os procuradores-gerais também argumentam que Trump violou leis nacionais ao decidir o que fazer com a verba federal, porque essa decisão cabe ao Congresso e não ao Poder Executivo. The bottom line is Trump's attempt to condition transportation and homeland security grants on immigration enforcement is illegal. O procurador da Califórnia, Rob Bonta, diz que o que Trump fez é ilegal. O processo segue as ordens executivas de Trump que orientam o Departamento de Justiça e o Departamento de Segurança Interna a reter o financiamento federal para as chamadas jurisdições santuárias. Entre os 20 estados listados no processo estão Califórnia, Illinois, Nova York e Oregon. A seguir, CNI lidera a missão empresarial e governamental em Nova York para promover o Brasil. E mais de 300 autoridades e empresários brasileiros se encontram nos Estados Unidos para debater oportunidades. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. Esta semana, Nova York está sendo palco de uma série de encontros estratégicos brasileiros em meio às mudanças da política comercial norte-americana. Um deles foi a missão empresarial e governamental liderada pela CNI, a Confederação Nacional de Indústrias, em parceria com o jornal Financial Times, para destacar oportunidades do Brasil. O evento reuniu empresários, líderes representantes da indústria e membros do governo brasileiro que vieram apresentar os novos e promissores negócios sustentáveis e competitivos do Brasil.
O Brasil está muito bem posicionado para atrair investimento internacional. O Brasil é um país que oferece segurança jurídica, tem arcabouços regulatórios estabelecidos nos vários setores de infraestrutura, inclusive de energia. É um país de dimensão continental, tem uma grande população e tem muitas vantagens do ponto de vista de recursos naturais. Definitivamente, a sustentabilidade, o meio ambiente, a descarbonização veio para ficar. Sustentabilidade, descarbonização, agrega valor. E agregar valor é o que nós entendemos como a melhor coisa para você ter sua rentabilidade garantida e sua perpetuação dos negócios. O seminário foi considerado uma grande oportunidade para promover o Brasil, aprofundar diálogos e defender negociações bilaterais, apesar da nova política comercial americana, que impôs tarifas extras a países parceiros. A gente consegue dialogar com investidores locais, com investidores internacionais, com players do governo, do setor privado. A solução é uma solução conjunta que vai ser construída. A comissão da CNI já passou por Washington, D.C. e depois de Nova York segue para Boston, dando continuidade às discussões econômicas e comerciais entre os dois países. Muito importante a presença da CNI aqui em Nova York, nessa semana, onde se discute vários caminhos para o desenvolvimento do país. E não poderíamos deixar de trazer a agenda prioritária da indústria. Nós não temos dúvida que o futuro do Brasil, o desenvolvimento do país, passa por uma industrialização mais forte. Então, trazer esse debate, mostrar as razões, trazer o que está acontecendo e as potencialidades que tem a indústria brasileira, sem dúvida, é muito importante para a agenda de desenvolvimento do nosso país. Ainda em Nova York, centenas de políticos, autoridades e empresários brasileiros se reuniram na 14ª edição do Brazil Investment Forum. O encontro é promovido pelo LEAD, o grupo de líderes empresariais, e tem como foco o fortalecimento institucional e as oportunidades de investimentos no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez uma análise histórica e defendeu que o Brasil pode se manter no caminho do crescimento. Eu sou muito convencido de que se nós conseguirmos erradicar a pobreza, dar a prioridade adequada para a educação, investir em ciência e tecnologia, tendo a Amazônia como temos, tendo fronteiras consolidadas, temos esse povo multicultural, multirracial, com alegria de viver, com um pouco de elevação da ética pública e da ética privada, nós podemos ser a sensação do mundo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu a estabilidade institucional como forma de atrair capital externo. Se não existe essa expectativa de um bom resultado, se não se pode confiar nas palavras, se não pode confiar nas promessas de um determinado instante, quem é que vai investir? Então, segurança jurídica tem a ver com isso, com estabilidade das expectativas normativas. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento destacou o potencial econômico pouco explorado da América Latina. Hoje, o comércio entre países chega a 15%, enquanto na Ásia é de 50%. É uma oportunidade para a América Latina. Se formos esperar a integração global voltar, é como esperar a perfeição. E a perfeição é inimigo do bom. E nesse caso, o bom é a gente se integrar. O que o BID está fazendo? Programas regionais. Conexão Sul, que nasceu das rotas de integração que foi criada pelo governo brasileiro. O encontro reúne representantes de diferentes setores e não é por acaso. Para crescer é preciso uma economia forte, um sistema jurídico que dê segurança para investimentos e projetos inovadores. Por isso, a colaboração entre governo, empresas e sociedade civil é fundamental. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ressaltou que todos os setores podem ajudar e que trabalha para isso. O Brasil que tem tantas potencialidades, o Brasil que é alvo e é buscado por investidores tanto nacionais como internacionais, se nós conseguirmos passar esse ambiente de pacificação, de segurança jurídica, nós vamos com certeza avançar numa agenda muito positiva que será fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Até aqui, nesses pouco mais de 3 meses em que assumimos a Câmara dos Deputados, alguns projetos importantes já foram votados e aprovados. Aprovamos uma lei que estimula a exportação
para as micro e pequenas empresas. Essa lei agora está no Senado Federal e penso que irá ajudar bastante economicamente ao país. Aprovamos, como aqui falou a senadora Tereza Cristina, rapidamente, quando tivemos a notícia da decisão dos Estados Unidos sobre as tarifas, a lei da reciprocidade. Ela foi aprovada em um dia no Senado, no dia seguinte a senadora testemunha, nós votamos no plenário da Câmara dos Deputados. Foi uma lei importante para posicionar o Brasil nesse ambiente de instabilidade. A gente muda de assunto para falar da viagem do presidente Donald Trump pelo Oriente Médio. Ele teve uma quarta-feira agitada e com agenda lotada. Antes de deixar a Arábia Saudita, Trump se encontrou com o novo presidente sírio, Ahmad al-Sharaa, um dia depois de anunciar que planeja suspender as sanções de décadas sobre o país. O encontro entre os governantes desses dois países foi o primeiro em 25 anos e classificado como histórico. Depois disso, Trump participou de uma reunião com líderes do Conselho de Cooperação do Golfo. Em Doha, no Catar, Trump foi recebido com entusiasmo. Ele se reuniu com o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e anunciou acordos comerciais, incluindo um de 200 bilhões de dólares. O Catar vai comprar 160 jatos da fabricante Boeing. Além disso, sobre o avião de luxo que a família real pretende oferecer aos Estados Unidos, o governo americano declarou que pretende aceitar. Ainda no Catar, Trump conversou sobre a guerra entre Israel e o Hamas e pediu o fim do conflito. Ele também manifestou interesse em viajar à Turquia para uma possível reunião com os presidentes da Ucrânia e da Rússia para discutir a paz. A próxima parada de Trump será nos Emirados Árabes Unidos. Ainda no Oriente Médio, o governo de Israel recebeu hoje uma carta assinada pelos ex-reféns do Hamas que foram soltos ou resgatados. Eles pedem que o premier Netanyahu priorize os prisioneiros que ainda estão sob o domínio do grupo terrorista e não um conflito. Os detalhes com o José Luiz Filho. A carta assinada por mais de 65 ex-reféns do grupo terrorista Hamas é um pedido para que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu retome as conversas para um acordo que liberte os 58 reféns que ainda estão no cativeiro em Gaza. O grupo cita a recente libertação do soldado Idan Alexander como um impulso histórico para que Israel volte à mesa de negociações. Na carta, eles reafirmam que a maioria da sociedade israelense quer os reféns de volta, mesmo ao custo de interromper as operações militares. No texto, lembram ainda que conhecem os horrores de ser refém dos terroristas e pedem também a ajuda do presidente dos Estados Unidos. Em visita a Israel nesta quarta-feira, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier disse que o governo israelense deve trazer os reféns de volta vivos. A afirmação foi feita ao lado do presidente do país, Isaac Herzog, no kibbutz Be'eri, um dos locais atacados pelos terroristas no dia 7 de outubro de 2023. Os dois depositaram flores em homenagem às vítimas do massacre. A agência de notícias Reuters divulgou um vídeo do momento em que um foguete atinge a rua em frente a uma das entradas de um hospital em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, onde várias pessoas caminhavam. Outro vídeo mostra uma sequência de explosões na área do complexo hospitalar. O ataque foi na tarde de terça-feira. Segundo a inteligência do exército israelense, embaixo do prédio funcionava uma célula terrorista com vários dirigentes do Hamas que davam ordens para ataques contra Israel. O principal alvo seria Mohamed Sinwar, um dos comandantes do Hamas. Reportagens publicadas pela imprensa israelense dizem que fontes das forças de defesa acreditam que Mohamed Sinwar tenha morrido no bombardeio. De Tel Aviv, José Luiz Filho para o Américas no Ar. No próximo bloco, o governo sugere a suspensão de vacina para chikungunya por reações adversas. E colírios da marca Avicare tiveram falha na fabricação e representam risco à vida. A vacina contra a chikungunya vai ser suspensa temporariamente nos Estados Unidos para pessoas com 60 anos ou mais por causa de reações adversas, incluindo 2 mortes. Esse imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro Butantan em parceria com uma farmacêutica. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos nos Estados Unidos, solicitou uma pausa na vacina que serve para combater a chikungunya para pessoas com 60 anos ou mais. A agência norte-americana afirma que o imunizante foi associado a 17 reações adversas, 6 delas só aqui nos Estados Unidos. Também foram registradas 2 mortes em outro país. Todos os casos estão sendo investigados. A fabricante da vacina, a Valneva, que desenvolveu o remédio
remédio em parceria com o Instituto Butantan, afirmou que está mantendo os mais altos padrões de segurança e que vai revisar o processo. Eles acreditam que as pessoas que tiveram reações já tinham condições médicas subjacentes. Esse imunizante foi o primeiro criado para combater essa doença, que afetou 200 pessoas só nos Estados Unidos em 2024. No Brasil, o número de contaminados no ano passado foi de 250 mil, com 161 mortes. A chikungunya é transmitida pela picada de um mosquito contaminado, causa dores fortes nas articulações do corpo e limita a mobilidade. A maioria das pessoas se recupera da doença em uma semana, mas algumas sentem dores duradouras. Se você usa colírios oftalmológicos ou lubrificantes de córnea, atenção! Um grande número desses produtos pode estar contaminado. Após uma auditoria da FDA, foi identificado que colírios vendidos em todos os Estados Unidos apresentam risco à saúde. Esses colírios foram distribuídos em farmácias de todo o país entre maio de 2023 e abril deste ano, com validade até março de 2027. A orientação da fabricante é clara: pare de usar os produtos imediatamente. As 5 marcas de colírios usados para aliviar olhos secos ou irritados estão sendo recolhidos voluntariamente pela empresa farmacêutica Avicare, depois que a FDA encontrou problemas no processo de fabricação. Segundo a empresa, houve desvios de qualidade que podem comprometer a segurança nos produtos. Ainda não há confirmação dos efeitos exatos que esses colírios podem causar, mas o risco à saúde não foi descartado. Quem tiver algum desses colírios em casa pode solicitar o reembolso diretamente no site da empresa. Basta preencher um formulário de recall e enviá-lo por e-mail ou fax. Os especialistas indicam que, ao sentir qualquer desconforto ocular, procure orientação médica e jamais utilize medicamentos vencidos ou não recomendados por um profissional. Mais detalhes sobre os lotes afetados e as datas de validade estão disponíveis nos sites da FDA e da Avicare. Os principais nomes de bebês do ano passado foram divulgados. E Olivia e Liam seguem desde 2019 no topo dos nomes mais escolhidos do país. Pois é, olha, e o topo de 10 nomes mais populares permanece praticamente inalterado nos últimos 6 anos, com Emma, Noah, Charlotte, Oliver sendo consistentemente os mais escolhidos por novos pais. Entre os nomes que entraram na moda estão Evelyn e Mateu. Os dados foram divulgados pela Administração de Segurança Social. A agência lembrou ainda quais eram os nomes mais populares do país há 30 anos, quando Jéssica e Michael eram os mais escolhidos. Se você trabalha por longas horas consecutivas, atenção! Um novo estudo sugere que isso pode estar alterando a estrutura do seu cérebro. Cientistas na Coreia do Sul acompanharam 110 profissionais de saúde classificados como aqueles que trabalham em excesso e aqueles que trabalham por um período considerado saudável. Em seguida, eles usaram uma técnica de neuroimagem para analisar o volume cerebral. Assim, descobriram que o grupo de maior sobrecarga, que trabalhava 52 horas ou mais por semana, apresentou mudanças significativas em regiões cerebrais associadas à função executiva e à regulação emocional, em comparação com o grupo não sobrecarregado. Pesquisadores acreditam que estas descobertas sugerem uma base biológica para os desafios cognitivos e emocionais relatados por pessoas que trabalham por longas horas. Agora, esses cientistas querem entender quais são os impactos dessas alterações negativas no cérebro a longo prazo. O estudo foi publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine. Depois do intervalo, massa gigante de sargaço no Oceano Atlântico segue rumo à costa dos Estados Unidos. E evento internacional em Orlando impulsiona conexões além da comunidade brasileira. Toneladas de algas tóxicas marinhas começaram a aparecer no Oceano Atlântico e estão seguindo rumo à costa sul e leste dos Estados Unidos. Os especialistas estão dizendo que esta vai ser a maior temporada de sargaço da história. O Eliseu Caetano mostra pra gente que isso pode afetar os planos de quem pensa em aproveitar as férias de verão aqui na Flórida. Estamos em maio e de longe já é possível ver aquela mancha marrom na areia e sentir o cheiro forte do sargassum. É um negócio muito desagradável, a praia fica feia, mas também eu sei que essa alga apresenta um risco, é material em decomposição.
E aí tem que ficar viajando, tem que ficar vigiando meu filho, que eu tenho um filho pequeno, ele fica querendo brincar com aquilo, e é difícil explicar para uma criança de 5 anos. Mas se agora já está assim, ruim, é bom se preparar, porque no verão a expectativa é que fique ainda pior. Os especialistas anunciaram que o volume de algas marinhas no Oceano Atlântico já se estende por mais de 9.000 quilômetros, o maior já registrado na história. A má notícia é que essa massa gigante está vindo direto para a costa sul e leste dos Estados Unidos. Esta praia aqui, por exemplo, que fica em Las Olas, Fort Lauderdale, vai ser uma das atingidas durante o verão. E olha, não vai ser apenas aqui não. Toda a costa da Flórida está na mira dessas algas tóxicas que podem afetar muito a vida de quem pensa em passar as férias de verão aqui no Sunshine State. Elas tiveram sua biomassa aumentada nos últimos anos, não se sabe ainda completamente por que isso aconteceu, e uma parte dessa biomassa está chegando em diversas praias, não só na Flórida, como no Caribe e no norte do Brasil. O sargaço é uma alga marinha flutuante, que no oceano serve como habitat para várias espécies marinhas. Mas quando chega à areia, se decompõe e se torna tóxico. Pode afetar o meio ambiente e trazer bactérias, provocar alergias e até doenças. Quando em contato com a pele, a alga pode promover vermelhidão, ardência, irritação e muita coceira. Caso você apresente alguma manifestação, lave bem a região com água e sabão, utilize de cremes calmantes, evite coçar. Para quem se preocupa, a orientação é evitar as praias com muitas algas, não deixar as crianças brincarem com esses organismos mortos e evitar entrar no mar com muito sargassum. A ideia é não correr riscos desnecessários. Cheias catastróficas atingem os estados da Pensilvânia, Maryland e Virgínia. Um grupo de estudantes chegou a ficar ilhado, aguardando o resgate. Ao menos um menor está desaparecido. Diversas regiões de Maryland encheram de água rapidamente, pegando os moradores de surpresa. Teve quem ficou preso no carro no meio do caminho e quase foi levado pela forte correnteza. Essas imagens mostram um momento em que socorristas resgataram 150 alunos e 50 adultos de uma escola primária na zona rural no oeste de Maryland. As crianças contaram apavoradas que, quando a ajuda chegou, a água já havia subido quase até o 2º andar do colégio. Westernport inundou após fortes chuvas atingirem a região. Casas, empresas e carros foram danificados. A prefeita Judy Hamilton disse que a cidade tem sido propensa a cheias, mas as autoridades não esperavam que isso ocorresse nesta terça-feira, que tudo foi rápido demais e fora do previsto. No estado vizinho, na Virgínia, os bombeiros procuram por um menino de 12 anos que está desaparecido em Charlottesville e que pode ter sido levado pela correnteza. Na Pensilvânia, o diretor da agência de clima disse que não via esse nível de enchentes na região há décadas. It's been significant flooding to the degree of I've not seen that in several decades. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, que tem previsão de chuva ao longo do dia. O mesmo cenário em Nova York, por lá, a mínima de 60 graus. Norfolk tem trovoada ao longo do dia, mínima de 68, máxima de 84. Atlanta, a gente tem tempo encoberto. Já na Flórida, o sol vai brilhar em toda a região, com máxima de 96 em Jacksonville. New Orleans também não tem previsão de nuvens ao longo do dia. Já em Houston, o cenário muda, com máxima de 94, Evelyn. Em San Antônio, a previsão de máxima chega a 102 graus Fahrenheit, apesar do tempo encoberto. Em El Paso, desce um pouco a temperatura, máxima não passa de 88. Em Albuquerque, bastante sol na previsão para amanhã. Em Phoenix, a mesma coisa, com máxima de 90. E em Las Vegas, previsão também de muito sol, com mínima de 67, máxima de 86. E na Califórnia, previsão de tempo encoberto, sol dividindo espaço com as nuvens. E Orlando foi sede de um evento gratuito muito esperado pela nossa comunidade e que contou com o apoio do Consulado Brasileiro. Foi o Business Breakfast, um encontro que foi criado para incentivar o networking entre latinos e norte-americanos. A reportagem é da Carla Marinho. Foi um encontro marcado pela cordialidade.
Brasileiros, hispanos e americanos participaram do encontro anual, que contou com o apoio e a presença do Consulado Brasileiro de Orlando. A comunidade empresarial brasileira aqui na Flórida Central, ela é pujante, ela é dinâmica, ela está crescendo a olhos vistos. A iniciativa gratuita nasceu da ideia de unir diferentes nacionalidades e ampliar laços pessoais e comerciais. Na prática, o objetivo do Business Breakfast foi incentivar os brasileiros a expandirem sua atuação além da nossa comunidade. Os brasileiros chegam aqui e eles ficam dentro da comunidade brasileira apenas. E não que tenha problema, mas é que você fica em um aquário dentro de um oceano. São 23 milhões de floridianos, são muitos hispanos. O brasileiro tem uma força, o brasileiro sabe empreender, mas ele precisa dessas conexões. A proposta funcionou. O espaço reuniu empresários, empreendedores, iniciantes e negociadores de diversos setores. Então é importante sair da bolha, não ficar só fazendo negócios com brasileiros, entre brasileiros, mas também com os hispanos, também com os americanos. É assim que vai se prosperar. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo na próxima edição amanhã. Continua na nossa programação porque está chegando o Rico e Lázaro.